Olá, turma de administração Uniplan. Essa é a nossa primeira aula do YouTube. Então, vocês aproveitem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o material e ativem as notificações para quando eu postar mais vídeos, vocês receberem em tempo real o aviso, certo? Então, se liga na vinheta. Bem, pessoal, vamos iniciar nossa aula de economia e negócios. Então, nos conceitos iniciais, a ciência econômica estuda as relações entre famílias, empresa, governos, para compreender os fenômenos que norteiam o funcionamento do mundo em que vivemos. Então, a avaliação da questão econômica vai desde a família até os aspectos a nível continentais e mundiais. A preocupação central é a análise da produção de bens e distribuição da renda, dado o problema da escassez de recursos e as necessidades ilimitadas dos indivíduos. Então, pessoal, nós vivemos uma situação atípica que nos levou a fazer essas aulas, né? Mas que temos que avaliar como poderemos vivenciar novos aspectos, né? E trazer para dentro das questões sociais a análise não só de proteção à população, como também a proteção dos meios econômicos. Então, vamos prosseguir. Problemas econômicos básicos de nosso cotidiano. Né? Taxa de câmbio, a renda da população, o preço da gasolina, o PIB, a subida de preço da cesta básica, a inflação, o desemprego, né? E somado a essa questão que estamos vivenciando agora, a pandemia e os reflexos que essa pandemia trarão não só a nossa sociedade, mas a nível global. Então, existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Até falei em sala de aula, nas primeiras oportunidades, nas primeiras aulas que a gente vivenciou presencialmente, que desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescimento não requer planejamento, já o desenvolvimento requer. Então, o grande diferencial de um desenvolvimento para um crescimento é o fator planejamento. Então, a economia, dando continuidade ao assunto, a economia é o estudo de como os homens e a sociedade decidem ou sem a utilização do dinheiro, com ou sem a utilização do dinheiro, empregar recursos produtivos escassos que poderiam ter aplicações alternativas para produzir diversas mercadorias ao longo do tempo e distribuí-las para o consumo, agora no futuro, entre diversas pessoas e grupos da sociedade. Então, a economia, ela se preocupa de como vamos distribuir os fatores produtivos e de renda, minha gente. Então, a economia não é algo estagnado, a economia não é algo estrito e restrito apenas a números, mas também com relação à qualidade de vida, a como as pessoas geram renda e como essas pessoas estão na sociedade. Então, continuando. A economia estuda o emprego de recursos escassos entre usos alternativos com o fim de obter os melhores resultados. Então, quando uma empresa produz certa mercadoria, ela necessita de meios de produção dos bens necessários à execução de sua atividade produtiva. Então, a empresa, ela é dimensionada não só na questão do recurso humano, mas na questão do recurso material e de como eles transformam esses recursos para melhor atender à sociedade. Continuando, a economia de mercado é o espaço em que a empresa, a propriedade privada dos bens e de produtos, ao lado de decisões sobre o que e quando produzir, fundamentadas no mercado e nos preços.
Então, a questão fator dimensionamento de preços requer também com relação às demandas. Se um produto está escasso no mercado, a tendência é que esse produto, ele é a lei da oferta e da procura. Só que, trazendo para o exemplo de vida real, desse momento histórico que a gente está passando, produtos que estão escassos estão sendo arbitrariamente com preços extremamente elevados. Então, entre os órgãos de proteção ao consumidor, PROCON, que visa a fiscalizar a questão do preço desses produtos. Uma coisa é o produto aumentar um preço, outra coisa é o produto aumentar absurdamente, acima da inflação, acima de qualquer e toda razão. Então, as empresas em regimes capitalistas de produção existem para valorizar o capital, valorizar o dinheiro investido. Elas existem para gerar lucros. Então, o foco central de toda e qualquer empresa é gerar lucros, né? É gerar dinheiro para os investidores ou para o proprietário. Recursos limitados, necessidades limitadas. Então, o capitalismo, ele se fundamenta através desses parâmetros de recursos limitados e necessidades limitadas, que vocês também podem avaliar e ver melhor com o material que eu encaminhei, né, a história das coisas, para vocês verem como o capitalismo é sufocante, o sistema capitalista é sufocante e como é determinado, às vezes, a questão do fator preço, precificação, e de como as empresas elas agem, às vezes, de forma não muito sustentável. Então, vamos continuar. Recursos produtivos são iguais a fatores de produção, são semelhantes, essas duas nomenclaturas. Então, os elementos indispensáveis ao processo produtivo de bens materiais serão chamados terra, trabalho, capital, tecnologia, capacidade empresarial. Então, a questão do fator terra tem a ver com o local e os recursos que são utilizados para se produzir determinado bem. O trabalho é a força motriz que o colaborador, o funcionário, ele dá em contrapartida ao seu salário. O capital está relacionado diretamente a dinheiro. Tecnologia, a forma com que os recursos eles são transformados ou as medidas que a empresa ela adota, né, como parâmetro de trabalho. E a capacidade empresarial é a capacidade de gestão desta empresa, torná-la lucrativa, torná-la com vida própria, né? Então, a renda de uma sociedade é limitada diante da quantidade de categorias de consumo que ela enfrenta. As empresas sempre procuram criar mercadorias novas que chamem a atenção de novos consumidores, criando novos hábitos de consumo ou produzindo de forma diferente antigas mercadorias. Então, as empresas, elas geram um sentimento de necessidade para você adquirir determinado produto. O celular não existia, mas gerou-se na sociedade uma necessidade de você adquirir um telefone que, aonde você estiver, você possa se comunicar. Então, você desenvolver um smartphone, que é um computador móvel, né? Eu estou me comunicando com vocês e gravando esta aula de um smartphone. Há 20, 30 anos atrás, isso não era sequer pensado. Talvez em filmes de ficção científica, mas gerou-se a necessidade. As crianças hoje em dia não pedem boneca, bicicleta, bola, pedem celular. E elas até especificam qual a marca desse celular. Então, a questão de criar novos hábitos de consumo. Será que esses novos hábitos de consumo, eles foram
benéficos, eles foram saudáveis para a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade coagida, uma sociedade assustada, onde nós estamos reclusos em nossos lares devido a um vírus que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, e é tudo muito novo, inclusive para a classe médica, para a classe de cientistas. Então, a sociedade, a economia vai ser abalada por esse aspecto, né? Estou usando como exemplo, mas é algo que vai permear, está permeando e vai permear o diálogo econômico, não só do nosso país, mas a nível mundial. Então, continuando. Deixa eu ver. Questões importantes. Vamos pensar, né? O que e quando produzir? Como produzir? Para quem produzir, né? Então, se você for empreendedor, você tem que ter essas questões bem claras na sua mente. Porque o que é que você vai produzir? Será que esse produto ele vai ser bem aceito no mercado? Né? É um questionamento que você tem que fazer. Porque você não pode investir seu dinheiro e o seu tempo de trabalho em algo que não vá render. O quanto produzir? Se você produz muito, você corre o risco de ter prejuízo. Se você produz pouco, você corre o risco de não atender, às vezes, a uma demanda fantástica, né? Então, como produzir? Como é que eu vou produzir? Vou produzir individualmente, em equipe. Minha empresa, ela tem capacidade de desenvolver esse produto. Então, para quem produzir? O mercado vai ser o mercado interno, o mercado externo. Então, como exemplo, eu vou citar a Pitu, né? Numa das nossas visitas técnicas, a gestora de marketing explicou que em crises anteriores, eles não sofreram e nem demitiram funcionários, porque o mercado da Pitu é basicamente o mercado externo. Então, a crise que estava aqui no Brasil não afetou eles. Ao contrário, eles mantiveram os funcionários e aumentaram a produção. Então, o foco da investigação econômica é dirigir os estudos às instituições humanas dedicadas à produção e distribuição de riqueza. Então, a economia focada na questão de produção e distribuição de riqueza. Minha gente, uma economia onde a riqueza está concentrada na mão de poucos e a maioria está totalmente desassistida, é uma economia desequilibrada. A economia equilibrada é aquela na qual todos estão mais ou menos num nível econômico parecido. Então, há de se refletir que a questão da economia voltada para a análise da sociedade e de como esse capital está distribuído, é importante essa análise. É importantíssimo para o desenvolvimento do país. Não é algo que afeta a mim ou a um grupo específico de pessoas, não. O que afeta afeta a todos. Então, a economia. A economia estuda as atividades econômicas que envolvem o emprego de moeda, a troca entre indivíduos, empresas e governo. Então, a tríade de pessoas, empresas e governo. Todos têm que estar positivamente em equilíbrio, né, nesse aspecto. Não adianta o governo estar muito bem e as pessoas não estarem bem. Não adianta nada as empresas estarem super bem e o governo estar super bem e as pessoas estarem mal. Não adianta as empresas estarem super mal e o governo estar bem. Então, assim, esse momento que estamos vivendo é um momento de análise. Você analisar com os olhos de um estudante de administração que está vendo a economia e analisando o que é salutar para a economia também. Então, observe o comportamento de empresas que produzem de modo eficiente, reduzindo custos para obter lucro. Então, as empresas, elas têm que ver a questão do reduzir os custos e obter lucro. É tentar buscar ficar no positivo.
Ela observa o comportamento do consumidor, tendo em vista os preços, a renda, dispõe da oferta de bens e serviços. Então, tudo isso movimenta a questão econômica. Então, em resumo, a economia como ciência estuda o emprego de recursos escassos entre usos alternativos com o fim de obter os melhores resultados, seja na esfera da produção de bens ou na prestação de serviços. Então, essa análise, esse primeiro diálogo, vocês vejam essa aula. Se tiver alguma dúvida, voltem, né? Revejam. A importância de eu postar no YouTube esse vídeo é justamente a oportunidade de vocês verem e analisarem e pensarem no momento que estamos vivendo. Então, fica a reflexão. Vejam os vídeos que eu postei como complementares no grupo e vamos discutir no fórum algumas questões relacionadas ao que nós trabalhamos nesse momento, certo? Então, bons estudos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem. O feedback de vocês é importantíssimo para que eu possa melhorar cada vez mais as minhas postagens, certo? Beijo e tchau!